Bom, pessoal, esse trabalho foi desenvolvido por Matheus Caetano, eu, Lucas Santos e pelo Gabriel Rodrigues. Ele vai abordar o livro Um Toque na Cuca, no qual o autor foi Roger Van H., que retrata sobre os 10 bloqueios mentais que inibem as atitudes das pessoas inovadoras. Espero que vocês gostem. Tendo em vista que a criatividade é algo inerente ao ser humano, ela é como qualquer outra competência. Dessa forma, algumas pessoas a desenvolvem e outras não. O livro Um Toque na Cuca, com a autoria de Roger Van Ock, famoso orador americano, organizador de conferência, autor e fabricante de brinquedos, cujo foco foi o estudo da criatividade, é um guia para mostrar que todos podem ter ideias brilhantes. Um Toque na Cuca é um livro sobre desenvolvimento profissional, porém, também se enquadra muito bem para quem busca uma obra de desenvolvimento pessoal, que atrai o leitor não só pelo conteúdo, mas também por sua formatação e ilustrações que fogem do padrão tradicional. Em sua primeira publicação, foi lançado em 1988 e atualmente o livro se encontra em sua 12ª edição. A obra está dividida em 10 bloqueios mentais, que travam um pensamento inovador e as respectivas introduções do que se fazer para superar esses bloqueios mentais. As lições presentes no livro são resultado da experiência de Roger Von H., que na década de 1980 criou e produziu uma série de seminários no Vale do Silício para as empresas como Apple, Microsoft e Atari, entre outras. O livro é literalmente um manual de como abrir sua mente para gerar novas ideias, exercitar a inventividade e fazer sua mente sair da rotina. Um toque na cuca é, em verdade, qualquer coisa que faça você sair dos trilhos da sua rotina. O primeiro bloqueio mental abordado pelo autor durante a obra é a resposta correta. Este bloqueio se refere ao modo como o ser humano é instruído durante seu processo de escolarização, a identificar apenas uma resposta correta para as questões e situações que se apresentam ao seu redor. A dica do autor é que ao buscar uma resposta correta, se encontre no mínimo duas, pois quando você só tem uma ideia, não há como comparar seus pontos fracos e pontos fortes. No segundo bloqueio mental, isso não tem lógica, o autor discorre sobre a importância do pensamento lógico como um instrumento de criação na parte prática de criar, mas também discorre sobre como o excesso de raciocínio lógico pode sabotar o processo criativo quando este excesso ocorre no processo inicial. Neste bloqueio, o truque é pensar como um poeta na fase inicial e como um cientista na fase final. No início, é necessário pensar de forma difusa para que as ideias fluam de forma livre e sem restrição. Assim, quando chegarmos na fase de implementação, podemos pensar de forma mais concreta e analítica. O autor também dá ênfase sobre como devemos utilizar metáforas para nos expressar e como devemos prestar atenção nas metáforas dos outros, para que dessa forma possamos colecionar metáforas. O terceiro bloqueio mental, siga as normas, nos instrui a ser flexíveis diante das normas e receptíveis à mudança. Entretanto, também devemos analisar e questionar se os padrões estabelecidos ainda fazem sentido. Talvez as regras, tradições e normas ao seu redor já sejam obsoletas. Neste momento, é necessário fiscalizar e questionar quais desses padrões ainda fazem sentido, pois detectar e eliminar normas obsoletas pode ser divertido. O quarto bloqueio mental, seja prático, é o fato de o ser humano ser pensante e ter a capacidade da imaginação. E uma maneira muito boa de se estimular criativamente é utilizar a expressão "e se", porque nesse caso podemos pensar em coisas surrealísticas e deixar a imaginação fluir à vontade. E essas novas ideias até podem ser prováveis e impraticáveis na realidade, mas ela nos abre um leque de possibilidade que podemos futuramente compor de ideias criativas de maneiras a ser aplicada na nossa realidade. E o motivo de não utilizarmos tanto esse método é pela questão de ela não ser rápida nem prática, e que as pessoas foram limitadas que só podem usar os fatos para a elaboração de suas atividades. O quinto bloqueio mental, evite a ambiguidade, pode gerar confusões em situações práticas, mas, em processo de criação, pode ser um estímulo para novas ideias, e pode ser usada de forma de humor. Um exemplo é quando uma pergunta é feita e é esperada uma resposta lógica, mas um humorista, por exemplo, vem com uma outra possível resposta, fazendo com que você tenha que refletir que há outras possibilidades de resolver o mesmo problema e poder ter um toque para gerar novas inovações. E para o autor, a geração de ideias não é algo aleatório, e sim uma situação que deve ser cultivada. Já no bloqueio mental de número 6, é proibido errar, refletimos que em algumas situações não gostaríamos de errar,
mas não na fase germinativa do processo de criação. Erros são sinais de que estamos caminhando onde ninguém costuma caminhar e estamos saindo dos trilhos habituais. Ao errar, trate o erro como um ponto de partida para uma nova ideia. Errar tem suas vantagens. Uma delas é descobrir o que não funciona. Outra é o surgimento de uma oportunidade para se tentar algo diferente. Se não erramos de vez em quando, significa que não estamos sendo inovadores. É necessário, entretanto, fazer a distinção entre os erros de ação e os erros de omissão. No bloqueio mental número 7, brincar é falta de seriedade, o autor retrata de que quando não estamos lidando com regras, imposições e exigências, é um ótimo momento para lidarmos com uma maneira de aprender. Brincadeira e trabalho não precisam ser necessariamente coisas distintas, uma vez que conseguimos dosar essas duas coisas em meio ao nosso dia a dia da maneira correta. Pessoas extrovertidas e que mostram entusiasmo no que produzem geralmente são pessoas bastante inovadoras, com ideias que podem fazer a diferença em uma empresa, ganhando destaque em meio aos outros funcionários. Deve-se deixar bem claro, problemas e lugares, quando são tratados de formas divertidas, podem gerar ideias novas e criativas, podendo nos tirar de contratempos ou até não deixar que aquela ocasião se torne algo chato, mas não podemos perder o foco, que é a alta produtividade e empenho. O 8º bloqueio mental, isso não é da minha área, retrata que muitas vezes precisamos nos especializar em algumas áreas no mundo profissional, e que isso limita nosso campo de visão e restringe nosso foco àquela área de estudo. Essa visão reduzida pode ser limitadora para uma personalidade criativa. A próxima grande ideia não precisa ser original, pode ser apenas a adaptação de alguma outra ideia a um novo problema. Por isso, é importante sempre estar atento a outros campos de conhecimento. Para isso, o autor sugere que você separe algum tempo em seu dia para rápidas incursões em novos territórios de conhecimento, pois, quanto mais amplo e diversificado for seu conhecimento, mais abundantes serão seus resultados. No bloqueio mental de número 9, não seja bobo, é importante compreender que nossa mente é influenciada por acontecimentos ao nosso redor e por atitudes de pessoas próximas. Deste modo, se adaptar ao meio que vivemos é uma questão de necessidade. Caso contrário, nossa interação com as outras pessoas ao redor se tornaria um tanto quanto complicada. No entanto, quando estamos em grupo, as pessoas se preocupam mais com manter a aprovação do grupo do que com propor alguma solução revolucionária. Para se livrar dessa pressão imposta, às vezes é necessário ser o bobo. Entretanto, para isso, devemos desligar o nosso detector de tolices, segundo o próprio autor. O autor nos informa que o bobo é aquela pessoa que propõe uma forma ridícula e lógica de se solucionar o problema, que pensa e propõe a mais improvável das ideias e percebe algo de bom nelas. O bobo, de acordo com o autor, é aquele que pensa fora da caixa, que não faz apenas o feijão com arroz. Bancar o bobo pode ser um excelente método para a criação de novas ideias. O último bloqueio mental retratado pelo autor, Eu Não Sou Criativo, de certa forma nos motiva a não aceitar a ideia de que não somos criativos. A força do pensamento é fundamental para todos os objetivos que temos durante a vida toda, porque ao pensar positivo e crer que tal coisa irá se realizar, nosso corpo e mente trabalham para que aquilo se realize. Entretanto, o contrário também acontece, e para ser mais criativo, deve-se acreditar no valor de suas ideias e persistir para continuar construindo a partir delas. A verdade é que todo mundo pode ser criativo, mas é preciso vontade para despertar esse lado criador e aprender a dar um toque em sua própria cuca. Na área da tecnologia, é fundamental que os profissionais sejam inovadores. Muitas vezes a palavra inovação é utilizada pelas empresas e pelas pessoas, entretanto isso acaba não acontecendo na prática. O que se pode aprender com a obra de Roger von Voigt é que a capacidade de ser criativo e inovador ela está em nós, e nós somos responsáveis por desenvolver essa característica, ao passo que a gente desconstrói os 10 bloqueios mentais mencionados por ele na obra. Grandes mentes que conhecemos transformaram o mundo através da inovação. Reconhecido como uma das mentes mais criativas e influentes do mundo da tecnologia, o criador da Apple, Steve Jobs, é um ótimo exemplo de que a inovação não se resume só à palavra, mas sim ao modo de pensar e como isso deve ser aplicado na prática. Uma de suas frases mais famosas revela o que a brilhante mente de Jobs pensava sobre inovar. A inovação surge quando você diz não para 1000 coisas. Estamos sempre pensando em novos mercados em que podemos ingressar, mas é só ao dizer não que você pode se concentrar nas coisas que são realmente importantes. No final dos anos 90, por exemplo, o mercado estava inundado de opções de MP3 players, mas nenhum deles era realmente bom o suficiente. Sempre havia alguma espécie de problema, seja na interface, na quantidade de armazenamento oferecido ao usuário ou no sistema de transferência de arquivos.
Foi nesse contexto que entrou em campo a genialidade de Jobs. Apostando em discos rígidos pequenos produzidos pela Toshiba, ele e seus engenheiros construíram um dispositivo que era ao mesmo tempo leve, compacto e capaz de armazenar uma quantidade de músicas considerada absurda para a época. Esse dispositivo ficou conhecido como iPod. E foi neste momento que a indústria das mídias físicas e digitais foram revolucionadas para sempre, assim como a indústria da música. Não fosse a criação inovadora de Jobs, dentre todos os outros reprodutores de MP3 players da época, talvez ainda estivéssemos ouvindo músicas nesses dispositivos, e talvez nem conheceríamos as plataformas mais famosas de hoje em dia, como o Deezer ou o Spotify. Sendo assim, o que nos diferencia de Steve Jobs ou qualquer outra figura pública que transformou a história da humanidade utilizando a sua criatividade para inovar? Um Toque na Cuca é mais do que um simples livro, é um guia para auxiliar pessoas a desenvolver a melhor versão de si que seja capaz de transformar o ambiente em que vivem e melhorar a vida de milhares de pessoas através da sua criatividade e da sua inovação.